O CEO da Dominion Consultoria, Bernardo Sixu, explica mais detalhes sobre os próximos passos para a aprovação definitiva deste texto. E aí você me ajude, Bernardo, por favor. Eu acredito que eu tenha falado teu sobrenome errado. Se sim, me corrija, por favor. Mas vamos entender os termos gerais desta aprovação, enfim, da MP, que promove uma reforma no setor elétrico. Perfeito, Gabriel. Bernardo Sixu acertou em cheio. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos que nos escutam na CNN. É um prazer estar aqui com vocês para tratar desta matéria tão relevante para o país, em especial para o setor elétrico brasileiro. A medida provisória 1300, quando editada originalmente, tratava da reforma do setor elétrico, trazia três eixos centrais: um eixo de justiça tarifária, um eixo de liberdade do consumidor e um eixo de equilíbrio setorial. Ela acabou sendo desidratada ao longo da sua tramitação no Congresso Nacional e foi aprovada ontem, como você bem apontou, aos 45 do segundo tempo, mas preservando o seu primeiro eixo, o eixo que trata da tarifa social e do desconto social. São políticas públicas que vão beneficiar estimativas aí de 115 milhões de brasileiros. A tarifa social, ela vai garantir a isenção na conta de luz para os consumidores de baixa renda, aqueles que consomem até 80 kWh mês. Aquilo que for consumido depois paga-se apenas a diferença, então quem consumiu 100 vai pagar apenas os 20 da diferença, e isso vai beneficiar, segundo estimativas, 60 milhões de brasileiros. Outra proposta importante é o desconto social, que vai garantir a isenção no pagamento da CDE, que é um encargo setorial bastante relevante, que aglutina várias políticas públicas, e ele garante a isenção neste pagamento para quem consome até 120 kWh mês e tem a renda mensal entre meio e um salário mínimo per capita. Essa política estima-se que vai beneficiar 55 milhões de brasileiros. Ao longo das discussões, ela acabou sendo desidratada e os eixos de abertura, de liberdade e de equilíbrio, eles ficaram para serem discutidos na medida provisória 1304, que também trata de pontos importantes do setor elétrico. Ela originalmente veio para atacar os vetos da lei da eólica offshore e ela será agora relatada pelo senador Eduardo Braga, e os olhos do setor elétrico se viram a esta MP para as discussões da reforma que se darão por lá. Quanto à aprovação desta tarifa social e dos descontos, mas o que efetivamente mexeria de forma mais profunda no setor ficou para uma discussão posterior. Eu conversei com alguns membros do setor e me disseram o seguinte: Gabriel, a gente sabe o texto que vai para o Congresso, mas a gente não sabe o que vai sair. Quais são as informações sobre o que pode sair do Congresso que a gente pode trazer agora? Mais preocupa ou mais alivia quem está tomando decisão de investimento, quem está atuando aí na linha de frente do segmento? Por favor. Gabriel, a medida provisória original 1300, ela tinha 10 artigos. Ontem ela foi aprovada com 6 artigos. É de se esperar que aqueles artigos que foram suprimidos e alguns longos que trazem várias propostas, eles sejam discutidos na 1304. Pelo menos é essa sinalização que foi dada pelas lideranças das casas a partir do acordo aonde se definiu que a 1304 lideraria grande parte das discussões da reforma. Então, questões centrais como a abertura do mercado, o fim dos descontos, a questão do equilíbrio setorial em termos de alguns encargos e outras questões que não estão lá também deverão ser discutidas na 1304, como o curtailment, os cortes de geração. São questões urgentes em debate no setor elétrico brasileiro e que agora vão para essa discussão na 1304, junto com o escopo da 1304, que também é relevante. Essa é uma medida provisória que trata de um teto na CDE, nesse encargo que eu expliquei, e também de contratações compulsórias. Tenta limitar um pouco as contratações compulsórias que foram definidas na lei da eólica offshore. Então, há de se esperar que essas discussões todas elas ocorram agora nos debates da MP 1304, cuja vigência vai até 7 de novembro. A MP 1300 vencia ontem, 17 de setembro, e a 1304 no dia 7 de novembro. Além disso, existe uma outra medida provisória em tramitação, que é a medida provisória 1307,
que trata das questões das zonas de processamento e de exportação, e hoje foi publicada a medida provisória 1318, que trata do redata dos data centers, que essas discussões também é possível que alguma coisa ocorra nas discussões da 1304, como conexão dos empreendimentos, os arranjos societários, questões correlatas. Então, a expectativa é que a reforma, de fato, do setor, ela ocorra na 1304. Ontem, o senador Eduardo Braga, quando da votação em plenário, ofereceu essa sinalização de que vai propor uma reestruturação do setor no seu relatório. Postergar a discussão prejudica em algo o setor, já que as medidas provisórias têm validade imediata, elas caducam com o tempo? Temos a tarifa social continuando a valer, mas este limbo dos 4 artigos que foram retirados, isso prejudica em algo o segmento? Ou são discussões mais estruturais, mais de médio e longo prazo, como é o caso, claro, de uma mudança estrutural na abertura de mercado, no mercado livre de energia? Isso não tem definição, por exemplo, de data, não precisa estar valendo hoje para que seja importante para o segmento. Gabriel, esse ponto é chave. Uma das razões da aprovação ontem era justamente porque a tarifa social, as novas regras já estão valendo desde o dia 5 de julho. E ficaria bastante confuso a caducidade da medida provisória e essa discussão sendo aprovada 2 meses depois. O que aconteceria nesse interim? Era uma grande dúvida e o Congresso, então, aprovando, não temos essa questão. É claro que num setor de capital intensivo, de vultuosos investimentos e central para a economia brasileira, é muito importante a previsibilidade. Então, o quanto antes as regras definidas para os investidores, para os próprios consumidores que vão fazer as suas escolhas, isso é muito importante. Mas muitas das medidas também da medida provisória 1.300, elas tinham a sua validade apenas a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, ainda há tempo para essa discussão neste ano, definindo as regras que vão passar a valer a partir do ano que vem. Tudo agora fica realmente a critério do relatório do senador Eduardo Braga e do que os pares irão aprovar na comissão mista e depois levadas a plenário, tanto da Câmara quanto do Senado. A população de baixa renda atendida pela tarifa social e da população que vai receber os descontos, a depender da quantidade de energia que consomem e também, claro, da faixa de renda, como que essa medida provisória afeta os consumidores de energia em geral aqui no país? Ela tem efeito também para quem não está nessas faixas de desconto ou tarifa social? Ela tem efeito. As políticas sociais, elas serão custeadas via a CDE, o grande encargo que engloba as políticas públicas, e esse encargo hoje ele é custeado por todos os consumidores do país, então ela acaba tendo este impacto. A medida provisória, quando foi editada, ela carregava também outras propostas que buscavam atenuar os impactos disso, e essas discussões vão ficar agora para 1.304. O fato é que você agora imediatamente já tem os benefícios para esses 115 milhões de brasileiros que não ficarão desassistidos, né, numa política que foi idealizada e construída com a liderança do ministro Alexandre Silveira, e ela já está valendo, então ela fica preservada. Dentro da medida provisória aprovada ontem, também há discussões de rateios de outros encargos, como as usinas de Angra 1 e 2, que terão a sua geração e os seus custos rateados também entre todos os consumidores, medida essa que passa a valer apenas a partir de janeiro de 2026. Outras medidas de equilíbrio como essa, elas também ficaram para a segunda etapa na 1.304. Bernardo Sixu, pela participação conosco, por nos ajudar a tirar as dúvidas sobre o que foi efetivamente aprovado no dia de ontem e o que vai ficar para próximas discussões. Próximo MP a caducar, dia 7 de novembro, como você já nos traz, 1.304. Vai ser uma MP bastante observada pelo mercado em geral. Vai ter muita coisa sendo discutida aí pelos deputados e senadores. Sempre bem-vindo à nossa programação. Bom trabalho a você. Muito obrigado. Teremos um outubro bastante dinâmico e animado no setor e o início de novembro promete. Muito obrigado pela oportunidade. Um bom dia a todos. Valeu, um ótimo dia.